Timo Verrães, uma vez mais, muito boa tarde, seja bem-vindo. Vamos lá saber porque é que teima em candidatar-se à presidência da República. Há 5 anos tentou, se bem que tenha tido mais de 150 mil votos. E porquê é que eu fui presidente de junta de Rãs em 1993? Porque tentei. As pessoas diziam que nunca ia conseguir. Na altura dizia que era bom rapaz, trabalhador, mas és novo. Eu na altura... Mas a presidência de uma junta nada tem a ver com a presidência da República. Não. São dois órgãos, são duas eleições totalmente diferentes, mas eu tenho a certeza que se um Presidente da República, se passasse Presidente de Junta, de certeza que era um Presidente da República mais preparado. Foi com muito orgulho que fui Presidente da Junta, é com muito orgulho, e só fui Presidente de Junta porque concorri. E foi por 2 mandatos, de 93 até 97. Eu só fui por concorrer, e para poder ser Presidente da República tenho que concorrer, e concorro. E concorro, primeiro porque sou português, é o direito que tenho, e porque acredito que posso estar um bom Presidente da República. Acho que estou preparado. Estava há 5 anos, agora julgo estar mais preparado. Há 5 anos tive 152 mil votos. E também sou candidato desta vez por aquela gente que acreditou em mim há 5 anos. E também porque havia gente que tinha 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, que não podiam votar, mas que já gostavam de Tino, e estou-lhes a dar a oportunidade a essa gente de poder votar nestas eleições. E também há aqueles milhões... Votar contínuo. Oh, contínuo. Também há aqueles milhões que não votaram em mim e que se arrependeram. Há muita gente que há 5 anos não acreditou em mim e que nesta vez acham que podem votar em mim, e é por isso que também concordo. Mas, Tino, não acha que pode ser... não me interprete mal, mas até que ponto é que os outros candidatos e algumas pessoas o entendem como uma peça, eu vou colocar entre aspas, folclórica numa campanha eleitoral? Falou bem peça, mas eu gosto mais do termo pedra. Você tem a mania das pedras. Talvez uma pedra no sapato. Claro que é uma grande pedra no sapato. Né? E eles estavam com os sapatos muito apertados e eu consegui mesmo entrar ali. É uma pedra no sapato. Mas sente que os outros candidatos, por exemplo, olham para si... Como é que eles olham para si, nomeadamente, já esteve em vários debates, portanto, olham para si com alguma sobranceria ou não? Isto é assim, eu não tive tempo para preparar para nenhum debate. Eu posso dizer que há 15 dias atrás nenhum jornalista me ligava, o telefone não me tocava, e agora estou a um ritmo de 10, 12, 14 entrevistas por dia. Eu só tenho tempo de chegar às 10h15 à RTP e não vou preparar. E essa é a principal razão. E eu acho que o sucesso... Não se sente menos do que eles. Não, aliás, o segredo é eu não estar preparado, porque eles perdem muito tempo a prepararem-se e depois quando não chegam lá estão ali, no fundo influenciados por preparação. E eu não, sou eu o mesmo de sempre, e essa é a minha grande vantagem. O mesmo de sempre que se está a conhecer ao país em 1999. Portanto, é presidente de junta durante 8 anos e um dia. 8 anos e um dia, e depois vai a um congresso do PS, faz um discurso intenso, acalorado, acaba por dar vivas ao PS, abraça o líder de então, António Guterres. 10 anos depois, sai do PS. Não foi 10 anos, foi antes. Eu estive em 99, em 2001, 2002... eu estava convencido que só tinha sido em 2009. Não foi 2009. Mas então o que é que o desiludiu no PS? Foi a disciplina partidária? Foi a política partidária? Porque é que sai de um partido que anos antes dava vivas a ele? Isto é assim, o Guterres, que é a minha referência política, também saiu. Não só saiu que saí, o Guterres também saiu, porque à volta também é caminho. Mas toda a gente sabe que eu em 99 já era presidente de junta desde 93, há 6 anos. Em 99 era presidente de junta há 6 anos. E em que vou àquele congresso, ao Coliseu dos Recreios, e o Coliseu leva cerca de 3.500 pessoas. E, normalmente nos congressos dos partidos políticos, os delegados vão para falar para o chefe. Falam para dentro do Coliseu. Falam para dentro do partido. Não, e eu percebi que há mais espaço, há mais gente fora do Coliseu do que dentro do Coliseu, e eu falei para 10 milhões. E a minha vida mudou. A partir do momento em que eu falo para 10 milhões, todos os portugueses me conheceram, gostaram do meu discurso. Porque no fundo era aquele homem que teve a oportunidade de poder falar por eles. Porque eu não falo para mim, eu falo para aquela gente que não tem palco. E em que as televisões na altura caíram em cima de mim. Margarida Marante, Hermano José... 9 meses em Lisboa, a comentadora ao lado de muita gente, sempre de roda no ar, e até que um dia eu chego a casa às 4 da manhã, um dia igual a muitos outros, vindos de reuniões políticas, das televisões, dos focos, e entro na cama às 4 da manhã, abro a porta devagarinho, e tiro os sapatos, vou pelo corredor, entro na cama, e na cama estava a minha mulher num lado a céu, a Catarina no meio da cama, eu levanto a manta, deito-me na cama, e pensei, estou safo, um dia igual a outros dias, mas não estava safo. A minha filha, que tinha ano e meio, bate-me com a pernita e disse, vai embora, pai. Vai embora, pai. Foi a minha primeira direta.
Eu naquela noite não dormi. E ainda bem que não dormi. Tinha mesmo que estar acordado. Aquilo bater da perna dela, na minha perna, o que é que ela quis dizer? Tens que escolher. Ou o mundo à tua frente, o mundo dos focos, da televisão, ok, Lisboa, roda no ar, ou o mundo ao meu lado. E eu pensei, eu fui órfão de pai com 9 anos. Foi muito duro viver e não ter ninguém à cabeceira da mesa, às vezes querer pedir um conselho e não ter. Vocês deixaram sempre o lugar vago do vosso pai, sempre, não é? Nunca ninguém se sentou ali naquela cadeira. E em que o que a minha filha me quis dizer, com aquele sinal, aquele bater de pernita na minha perna, foi: ó rapaz, tu não me queiras, eu não quero ser órfão de pai que o pai vive. Porque há muitos filhos, que os pais estão vivos e eles estão órfãos. Há dias eu estive na América, quando apresentei... Ótimo, não me fuja à questão. Porque já respondi. Eu acho é que já está com vício também de político. Já respondi. Que é de político matreiro. Já respondi. Porque é que saiu... Saí para ver a minha filha crescer. E crescer com ela. Porque Mas estar vinculado a um partido é incompatível com o ver o filho a crescer? Ou estou, agora fazer que estou, eu quando estou. Eu gosto de estar intensamente. E eu tive que optar. Eu não gosto de fazer tudo ao mesmo tempo. Eu faço muitas coisas, porque eu não quero ser o melhor numa coisa. Eu às vezes vejo gente que quer ser o melhor numa coisa. E para ser o melhor só faz aquela coisa a vida inteira e morre analfabeto. Eu quero fazer um bocadinho de tudo. E o grande segredo do Tino é que nunca teve medo de experimentar. Porque há muita gente que, para ser o melhor, deixou muitas coisas para trás. Mas, Tino, falou-me aí, portanto, o palco do Coliseu dos Recreios é esse palco que o dá a conhecer ao país inteiro. Ao mundo que seja. Mas o que é certo é que o gosto pelo palco já vem de criança. Claro que vem. Aos 5, 6 anos já ia para cima do palco. Fazer o quê? A primeira coisa, há uma referência que eu gosto muito, que é Cristo como político, em que, não sei se sabe, Cristo é conhecido por um homem que teve a coragem de subir ao cimo do monte, abriu os braços... Para mim, Cristo foi político. É político, não. E revolucionário. O único milagre que ele fez foi o ser ouvido. E como subiu ao cimo do monte, abriu os braços e falou para todos, e como tinha gente à sua frente, incomodou. Incomodou porquê? Porque tinha espaço. E claro que o poder não gosta disso. E foi por isso que o queiximbaram. E eu gosto muito daquele termo falado alto. E eu, quando tinha Ele confrontou, ele pôs em causa os poderes religiosos da altura. Incomodou. Claro. Porque tinha espaço. E tinha espaço porque tinha gente, tinha pessoas a ouvi-lo. Há muita gente que tem poder, mas ninguém os ouve. E em que eu gosto muito dessa imagem. E eu, com 5, 6 anos, subi ao cimo do palco, que era para poder abrir os braços. Pronto, comecei a abrir os braços para ter gente à minha frente, ali naquele palco, ali perto da minha casa. E não posso esquecer que a primeira fotografia que eu tirei foi em cima do palco. Há quem tire na praia, há quem tire em cima de um burro, há fotografias que eram ou numa cesta, ou em cima de uma cadeira. Eu fui naquele palco e a fotografia que eu mais gosto foi a primeira. A sua mãe Jesus reconheceu-lhe cedo capacidades de lutador? Não, a minha mãe era sábia. A minha mãe, apesar de só aprender a ler aos 61 anos, era uma mulher sábia. Aprendeu a ler aos 61 anos. Pronto, porque eu, quando fui presidente de junta de Rãs, em 1993, eu subi ao cimo da varanda e quando foi para a minha gente, disse: comigo não há Rãs de cima nem Rãs de baixo, mas havia uma coisa que eu... Você pôs Rãs no mapa, como costuma dizer? Não, já havia espaço no mapa para pôr Rãs. Mas voltando à minha mãe, eu quando meu pai morreu, eu tinha 9 anos de idade. Vocês eram quantos? 8? Éramos 8. Quando eu tinha 9 anos de idade, a minha mãe sempre alugou 2 lugares na caminhoneta do Zé das Vinhas, ou da Natália, ou da Quinha das Camisolas, que eram aquelas pessoas que alugavam as caminhonetas, que é para ir a Fátima, para ir a Santiago de Compostela, para ir a Coimbra, Tavira, Tomar, e levavam um filho de cada vez. E o lugar da janela era sempre dela. Quando calhava a minha vez, eu ia com ela. Ia com ela, lá no passeio, e quando a caminhoneta entrava no meio dos paralelos, provavelmente antigamente nas vilas, nas cidades, quando havia paralelos, ao lado havia uma tabuleta com o nome das terras. E a minha mãe tocava-me assim, e ela: ó rapaz, que terra é esta? E eu dizia-lhe contente, mas também triste. Dizia: ó mãe, é Coimbra. Mas depois ficava triste porque a minha mãe não sabia ler uma tabuleta. Por isso é que lhe perguntava. E quando eu fui presidente de junta, eu disse: há gente que não sabe ler uma tabuleta. Eu vou fazer uma escola para pessoas como a minha mãe. E abri a escola e a minha mãe também se inscreveu. E a minha mãe foi para a escola. E em 1994, 95, o JN fez uma reportagem no dia centenário, 500 mil exemplares, na escola de Rãs dos idosos. E a Isabel Peixoto, a jornalista, foi ter com uma aluna, e por acaso era a minha mãe, e disse: então, dona Gertrudes, qual foi a coisa mais importante que tirou da escola? E ela: a qualquer terra que chegue já sei onde estou. E o que gosto da política, porquê? Porque é para aquelas pessoas que não sabem onde estão, se eu puder ajudá-las a poder ser onde estão,
e foi uma obra que para mim nunca mais Mas esqueci. ser Presidente da Junta não tem justamente esse mérito de resolver os problemas de uma comunidade a curto prazo? É porque o desafio de ser um Presidente da República é completamente diferente. É muito mais fácil. Eu nunca tive um assessor com o Presidente da República, os problemas foram resolvidos e bem resolvidos. O Presidente da República tem para 700 ou 800 assessores e às vezes... Mas não é o Presidente que governa, para isso há um governo. Não, o Presidente tem a magistratura de influência, digamos assim. Mas eu acho também que não é preciso tanta gente. Eu quando digo que quem faz um trigo faz um pão, eu acho que os Presidentes da República, os deputados, antes de serem, um requisito que tinham que ter passado por uma junta de freguesia, porque certeza absoluta que estavam muito mais preparados. Eu tenho a certeza que o Marcelo Rebelo de Sousa, se tivesse sido Presidente de Junta, era outro Presidente e estava mais preparado. Mas acha que o nosso Presidente não está bem preparado? Não, eu quando digo, é o meu adversário e eu respeito muito, não só respeito o hino como a bandeira, também respeito o cargo de Presidente da República. Claro. É um símbolo. E eu gosto muito. É um dos três grandes símbolos do país. Mas também sou português e tenho o direito também de não discordar com a pessoa, que a pessoa até gosto muito, mas há ideias que não concordo com tudo, assim... Se eu lhe perguntar quem é o Tino de Rãs, continuar-me a responder que é o calceteiro. Claro, o calceteiro sempre calceteiro. Aprendeu a arte calceteira em miúdo, não em jovem? Não, foi quando eu saí da escola, em que um dia entrei numa carroça, numa carrinha de calceteiros, acabei o nono ano, e em que os meus irmãos trabalhavam para trás dos montes e não sei o quê, e o caminho que eu conhecia, as minhas viagens, era quase de Rãs para Penafiel para Rãs, e os meus irmãos que me andavam por fora, tipo nómada, e quando vinham ao fim de semana contavam-me e falavam-me das terras. E eu pensei, também quero conhecer estas terras. Pelo menos nestas férias, eu quero ir 3 meses e chego à segunda-feira e vou com eles. E vou com eles, eu na carrinha vou todo curioso, pronto, ia conhecer terras diferentes. E chego a uma terra em Brunhoso Mugadouro, enquanto chego lá, traz os montes, quando chego lá, ia na carrinha, no Toyota é esse, há foguetes no ar. Íamos começar uma obra. Há foguetes no ar e eu perguntei porquê foguetes. E disseram-me, chegaram os calceteiros. Eu senti-me grandioso, sabe que é no meu primeiro dia de trabalho. São artistas. Chegar a uma terra e ter direito a foguetes, há ministros que chegam para inaugurar obras e que nem foguetes levam e às vezes até são escorraçados. Gosta de ser calceteiro? Por amor, eu sou calceteiro por amor, é quando digo que sou um tatuador de chãos. Está a ver? Porque nunca encontrei... tatuador de chãos, depois diz. Nunca encontrei 2 pedras iguais. Eu só deixarei de ser calceteiro quando encontrar 2 pedras iguais. É uma arte em vias de extinção ou não? Não há uma via de extinção, porque enquanto houver caminhos, né? Se nós só vivêssemos com muros, os calceteiros iam todos para o desemprego, ok? Quando nós fazemos caminhos, vai haver sempre calceteiros para fazer caminhos. Caminhos de pedras rendilhadas. Tem tido muitos caminhos de pedras? Não, eu tenho muitas pedras. Na vida? Eu tenho muitas pedras no caminho? Eu tenho muitas pedras, eu gosto muito das pedras, mas acredito nisto, muitas vezes bati em pedras, mas eu sei que quando bato, há sempre uma abertura. Sabe talhá-las? Também sei talhá-las. E gosto de... E depois é uma coisa que eu acho muito na nossa arte, é que não há 2 pessoas que batam na pedra da mesma forma. Assim como eu 10 calceteiros, eu sei quem é que meteu aquela pedra, quem meteu aquela pedra. Assim como você sabe muito bem, que antigamente nos mosteiros, se for aos Jerónimos e não sei o que mais, todas as pedras têm a marca do padreiro. Conhece o Panteão, não sei o quê. Claro que há muita gente que através das letras vai para o Panteão, não é? Mas esquece, o pessoal das letras chega ao Panteão, também tem que ter os canteiros e os pedreiros que trabalharam a pedra. Porque se não tivesse gente que trabalhasse a pedra, os mosteiros e o Panteão não eram tão bonitos. E também sabe bater nos políticos ou não? Não, já que sabe bater na pedra. Os políticos, isso aí, eu não tenho nada, eu ontem disse, ontem, com o meu adversário, quando falaram sobre a juventude, e em que eu disse, os jovens gostam de política, eles estão interessados, eles mobilizam-se e mobilizam-se sempre por causas que acham justas. Agora, eles não gostam dos políticos. Eu não vou dizer, e a culpa é nossa. Mas os jovens estão politizados, há uma nova geração politizada. Acredito nisto, é assim, eu não tenho nada contra a pessoa, agora tenho contra algumas ideias. E se há uma ideia que é preciso defender, porque eu também sou candidato para defender a democracia, porque o voto é o maior património. E o voto está muito desbaratado. O senhor costuma dizer, o Tino costuma dizer que nós já nos conhecemos há muito tempo de outras conversas, outros programas. Há uma coisa que eu lhe quero dizer, digo, para mim é uma honra, você pode-se orgulhar de ter sido o primeiro comentador no mundo que me convidou quando eu estive no Big Brother e estive aqui, e também me convidou como candidato a Presidente da República. Adorei, gostei muito, registrei isto, porque há muita gente que tem complexo, está a ver, pensa que o homem que entrou no Big Brother e o candidato a Presidente da República que não é o mesmo. E eu sou o mesmo, e só não tiro o chapéu porque... Sente que há alguma espécie de preconceito em relação ao facto de ter participado em reality shows, por exemplo? Não, isto é assim. Mas sente isso? Não. É olhado hipocrisia. Do lado. Há uma coisa que nunca vai acabar. A minha mãe, antes de morrer, minha mãe teve 8 filhos, e teve um filho de cada vez. E antes de morrer, quando estava em fase terminal,
quis ir aliviada. A sua mãe não morreu há muito tempo. Há 2 anos. 2 anos. A minha mãe, como teve um filho de cada vez, ela preparou a vida dela que é para poder chamar um filho de cada vez, que é para ter o último debate, o último frente a frente com cada filho, a sós. E quando chegou a minha vez, eu esta mão assim, a minha mão, ela disse: rapaz, tu és um lutador, nunca desistes, há uma coisa que nunca vai faltar à tua frente, é a hipocrisia. A hipocrisia nunca vai acabar no mundo, mas acorda para a vida. Eu gostei tanto daquele conselho que dei o título de um livro. Acorda para a vida. O Acorda para a Vida. E há muita gente que precisa acordar para a vida, porque há muita gente que pensa que está a uma cota superior, e eu tenho a certeza que todas as pessoas devem estar à mesma cota. Mas voltemos a algumas críticas que o Tino aponta, nomeadamente à classe política. O que é que quer dizer quando diz que há muito chico-espertismo na política? Ou chico-espertice na política? Claro que há muito chico-espertismo. Eu quando disse, ponto, eu sou candidato, estou a ter um eco muito importante. Seria uma pena para todo Portugal eu ter sido afastado dos debates. Num país em que o cargo de Presidente da República... Mas está em todos os debates. Não estou porque o povo está muito atento. Está a ver, com o chico-espertismo, há 5 anos não mudou os debates, chamaram candidato provisório, há 2 não mudaram a atenção, agora também puseram, quando andaram com a carroça à frente dos bois, e foi por chico-espertismo. Acha que eles achavam que não teria o número suficiente de... Não, isto é assim, as eleições, a lista tem que ser entregues até 24, de pessoas para se candidatar. Marcaram um sorteio antes. Andaram com a carroça à frente dos bois. Isso é chico-espertismo. Para não dizer maldade. Eu nem quero sequer imaginar que foi por má fé. E há gente que pensa, eu não penso. Agora também não ia pedir para vir aqui aos programas de televisão, porque eu nunca bati à porta de ninguém se as pessoas não abrirem a porta. Nunca pedi esmola, porque a minha mãe dizia que quem perde esmola perde a dignidade. E depois... Por isso mesmo é que foi trabalhar nas férias para ter algum dinheirinho seu, não, para conhecer o mundo. Claro que arranjar umas moedas, eu posso dizer que fui ganhar... Para ir aos bailaricos também? Aos bailaricos, não. Onde conheceu a Maria do Céu? Mas não é que ir aos bailaricos, eu ia tirando umas notas Santo António, e daquelas notas tinham umas caravelas de 5 crowes e de 5 escudos, e em que ia metendo num porquinho, num milheiro. Eu sei, eram os porquinhos da minha infância. E aos 18 anos parti o milheiro e com 5 contos. E quando eu escrevi, extraí o meu primeiro passaporte. E depois o passaporte caducou. E o primeiro carimbo que eu tive no passaporte foi quando fui a Nova Iorque apresentar o livro que a minha filha Acorda para a Vida. Catarina, que agora é uma grande ajuda na campanha, não é? Sempre foi a minha ajuda. E eu acho que no momento de virar... Que idade é que tem a Catarina? Catarina tem 23, e eu acho que aquela pernita batendo na perna do pai, eu acho que foi a maior ajuda que eu podia ter tido, porque me abriu os olhos. E eu precisava que me abrissem. Aliás, foi mesmo a Catarina, a sua filha, quem nos serviu de Cicerone em Rãs. E nós o que quisemos saber em Rãs, portanto, a sua terra, a terra onde vive e onde foi durante 8 anos presidente da Junta, quisemos saber se aquelas pessoas que têm devoção ao padroeiro São Miguel, é ou não é? Se também têm grande estima pelo Vitorino, filho da terra. Olá, eu sou a Catarina Silva e sou a filha de Tino de Rãs. Estamos aqui à entrada de Rãs e, apesar de ser uma placa pequenina, é uma grande terra, como meu pai costuma dizer. Durante o dia de hoje, vamos visitar alguns dos sítios que marcaram mais a vida do meu pai e falar com algumas pessoas que nos vão contar um pouco sobre ele. Venham comigo. Meus senhores, batem os pezinhos como bate este tambor. Não queremos cá opressores, se estivermos bem juntinhos, vai-se embora o mandador. Vai-se embora. Olá, tio. Está tudo bem? Esta aqui é a nossa primeira paragem, é a casa onde nasceu e cresceu o meu pai e os irmãos. E eu queria lhe perguntar se nos podia falar um bocadinho sobre como é que era o meu pai na infância e algumas histórias. O Tino foi sempre uma criança muito extrovertida. Revelou-se logo desde essa altura que estávamos perante um miúdo muito inteligente. Ele nasceu, como disse a Catarina muito bem, nasceu nesta casa. Ele e mais 7 irmãos, nós somos 8, ele é o 6º. A minha mãe, infelizmente, ficou viúva muito cedo. O Tino ainda era criança. Mas correu bem e a minha mãe, com um pulso de aço, segurou 8 filhos e fez-os crescer com dignidade, pelo menos aquilo que se vê. E qual é que era o quarto dele? O quarto dele era aquele.
quero lembrar que ele partilhava o quarto com mais 2 irmãos. Nós como éramos uma família muito grande, né? Na altura partilhava-se os quartos, como teria que ser. Né? E como é que era a relação dele com os irmãos e com os pais? A relação dele com os irmãos e com os pais de início, depois mais tarde com a mãe, porque quando o pai faleceu ele teria 5, 6 anos, foi sempre muito excelente. A minha mãe teve cuidado de conservar sempre a relação entre os filhos e dos filhos com a mãe, não é? Houve sempre muita educação, houve sempre muita lealdade e muita cooperação entre todos. Isso aí não há margem de dúvidas que houve sempre, e hoje em dia ainda é. E ele em pequenino portava-se bem? Sim, aí é que já começa a complicar um bocadinho. O Tino, como eu disse há pouco, era uma criança muito extrovertida, né? Tinha uma capacidade enorme de criar e conservar amigos e facilmente a gente olhava para lá e já não víamos o Tino. Olha, muito obrigada, Nada, tio. Catarina, dispõe. E nós vamos continuar a nossa viagem. Mas com tanto desemprego, os ricos podem voltar porque nunca trabalharam. E assim se faz Portugal. Estamos agora na antiga escola primária de Rãs, que foi o meu pai estudou, e quem também estudou aqui foi o meu tio Miguel, irmão dele, que nos vai contar um bocadinho melhor como é que ele era quando era criança. Olá, tio, tudo Olá, bem? Catarina, tudo bem? Então, como é que era o meu pai quando andava na escola? O Tino era uma pessoa brincalhona. Eu andei na escola, temos diferença de um ano, portanto, eu era de um ano e ele era do outro, ele é mais velho do que eu. Era uma pessoa divertida, brincalhona, gostava de contar histórias, gostava principalmente de jogar à bola. Basicamente era isso. E jogava bem à bola? Jogava bem à bola. Ele só queria a bola para ele. Mas ele... Brincar muito também era bom aluno, ou nem? Sim, era muito bom aluno, destacava-se entre os colegas, ainda hoje é inteligente. Muito obrigada, tio. Olha, tudo de bom. E nós vamos continuar a nossa viagem. Vamos para Penafiel. Que só muda esta vida quando tiver o poder, o que viva. Depois de termos estado na escola primária onde meu pai estudou, vimos agora conhecer a escola secundária de Penafiel, onde o meu pai estudou até ao 9º ano. Sempre foi o meu sonho vir também para aqui estudar e por isso vim estudar aqui quando estava no 10º ano. Muita gente não sabe, mas após concluir o 9º ano e estudar também durante a noite no ensino secundário, o meu pai tirou o curso de Ciências da Comunicação, que entrou através do projeto Maiores de 23 anos. Apesar de não ter concluído o curso, só lhe faltam cadeiras de inglês e de informática, que ele não tem assim muito jeito, mas tem bastantes conhecimentos noutras áreas, como filosofia e conhecimento geral, que muita gente não lhe reconhece e são muito importantes. Viemos agora até à Junta de Freguesia de Rãs, onde vamos falar com a Lúcia, que foi secretária do meu pai quando ele foi presidente de junta. Olá, Lúcia, tudo bem? Olá, Catarina, viva. Então, como é que foi a experiência de ser secretária de Tinto de Rãs? Olha, tu ainda não tinhas nascido, é verdade. Mas foi uma experiência fantástica. Eu estive na Junta de Freguesia durante 20 anos, fiz 2 mandatos com o teu pai. Éramos novos, o teu pai tinha 21 anos, eu tinha 26. É uma freguesia pequena, com uma ânsia após 25 de Abril de mudar de regime, de certa forma, e o teu pai com aquela motivação que se conhece, calcarreou freguesia porta a porta, acompanhei, foi uma das experiências mais fantásticas e saímos vencedores. Era um homem, como tu sabes, aquela energia toda, não é? Querer dizer tudo rapidamente e estava na hora de escapar, de fugir para outro lugar, porque eu acho que é isso que ele gosta. Ele gosta mais do caminho, gosta mais da viagem do que propriamente a chegada. Ele tem um objetivo, tem esse propósito. Mas se ele fizer o caminho e fizer com entusiasmo, com motivação e sentir que lhe estão a apoiar, então ele é um homem feliz. Eu concordo, Lúcia, concordo. Lúcia, muito obrigada por este bocadinho e agora eu vou continuar a mostrar-lhes Rãs aí a casa. De nada, Beijinho, Catarina, Lúcia. adeus. Tchau. Viemos agora ao Café Perla em Rãs, que é um café onde meu pai costuma vir, e parece-me que está ali uma pessoa, vamos falar um bocadinho melhor sobre ele. Oh, Nelo, anda cá! Olá, Nelo. Olá, bom dia. Tudo Como bem? está? Então, Olha, eu te pedi que falasses um bocadinho sobre o meu pai, como é que o conheces? sim, eu, o teu pai, conheço desde pequenino, desde a escola, cresceu, chegou a presidente de junta com muita coisa
foi um bom presidente de junta, desenvolveu a freguesia de Rãs, que estava muito atrasada, e ele deu um ar fresco. Muito bem, que ele esteve. E então agora para o futuro também estarás lá para apoiar o meu pai como estiveste no passado? É evidente que sim. Muito obrigada, Nel. Olha, continuação, tudo beijo, bom? Um beijinho. Tchau. Vamos terminar a nossa visita na Honra de Barbosa, que é um dos sítios favoritos do meu pai e onde ele apresentou um dos seus últimos livros. Espero que tenham gostado e que votem Vitorino Silva. Um beijinho a todos e feliz ano novo! Tenho aqui um candidato lavado em lágrimas. A minha sorte é que a Catarina só tem 23 anos. Se ela tivesse 35, eu trava a candidatura e ela era Presidente da República antes de mim, de certeza absoluta. Porquê é que está tão comovido? É orgulho? É. Depois da dor vem o alívio. Isso quer dizer o quê agora? Porque quem sofre não vai sofrer sempre. Um dia, está a ver, chega ao prazer. E quem nunca sofreu não sabe o que é o prazer. Eu vi ali a Catarina e estava-me a lembrar que ela ajudou-me sempre e nunca lhe dei uma grande vitória. Eu o dia quero dar uma grande vitória à Catarina, porque ajudou-me sempre nas derrotas. Está a ver? E não desertou. E tenho a certeza que um dia... Mas porquê que uma vitória política é importante numa relação pai-filho? Não, pai e filho, a nossa relação é uma relação de... Eu quando digo que a minha filha está muito mais parada do que eu e fico contente. Antigamente os pais diziam nós é que sabemos, os nossos filhos não sabem nada. A maior obra que eu fiz foi dizer hoje com muito orgulho que a minha filha sabe muito mais do que eu. Está a ver? E também tenho um bocadinho de mérito. Mas deixe-me pegar aí na sua frase, depois da dor, o alívio. O prazer. Quem nunca sofreu não sabe o que é o prazer. E o Tino sofreu muito? Não, eu sofri, quase sem me perceber, eu mesmo sofrendo sempre fui uma pessoa feliz. Eu costumo dizer que quando caí na baleta, caí na baleta muitas vezes, tive a sorte de quando caí, está a ver, não pedir a ninguém para me levantar, porque a minha mãe sempre dizia se levantava-se por si? Por mim, porque pode haver alguém que ainda nos calca mais. Eu felizmente caí na baleta, mas nunca caí no meio da estrada, que é onde normalmente as pessoas são atropeladas. Mesmo quando caí, tive muita sorte. Tino, o que é certo é que as pessoas de Rãs reconhecem-lhe um bom trabalho enquanto Presidente da Junta, realmente fez coisas por Rãs. Não seria mais lógico, até porque se candidatou também numas eleições autárquicas à presidência da Câmara de Valongo, não seria mais lógico ser um Presidente da Câmara? Não, isto é assim, eu estou preparado para ser Presidente da República. Claro que há uma coisa que Mas que me diz que está preparado para ser Presidente da República, que é um cargo com uma exigência enorme. Da mesma forma que quando eu fui Presidente de Junta eu não estava preparado. Eu acho que não sabia passar um atestado. E fiz um bom trabalho. O Marcelo... As exigências são completamente diferentes. Eu ouço... Não está com o oponente. Não. O Marcelo Rebelo de Sousa, antes de ganhar, não sabia o que era ser Presidente da República. Percebe? Eu não posso saber. Mas o que é que acha que é um Presidente da República? Um Presidente da República é uma pessoa que tem que decidir e decidir bem. Está a ver? E depois tem que perceber que não vai ser Presidente da República sozinho. Eu tenho a certeza que tenho capacidades para, se for Presidente da República, escolher os melhores em todas as áreas. Imagina que eu precisava de um comunicador para Presidente da República. Você tem algum problema em trabalhar comigo na Presidência da República? Mas isso é a escolha dos seus assessores para as mais diversas áreas. Viu a doutora Lúcia que estava ali. E quando fui Presidente de Junta e fui candidato, ninguém acreditava em mim. Diziam, és bom rapaz, és novo, mas és muito novo. E eu só dizia, culpa eu ter nascido depois dos outros. Mas eu, para ser Presidente de Junta, tinha que ter uma equipa. E um dia fui ter com a Lúcia, à porta, e a Lúcia é a única pessoa formada em Rãs. Aquela senhora que falou e que a minha filha teve com ela, na altura era a única pessoa formada em Rãs. E eu era calceteiro, um simples calceteiro, e bati à porta, Sra. Maria José, a Lúcia está, sobe. Subi as escadas e disse ao Lúcia, eu precisava que tu me ajudasses a pôr Rãs no mapa. Há muitos doutores que não aceitavam ser segundos de um calceteiro. Este Tino de Rãs que eu tenho aqui é o mesmo Tino de Rãs que eu tive muitas vezes à frente há uns anos, por exemplo. É o mesmo Tino de Rãs que gravou um disco, lançou livros, participou em reality shows e foi Presidente da Junta. É o mesmo? Claro que é o mesmo. Mas autêntico, se não fosse o mesmo, dizem, se eu não me quero enganar a mim próprio, vou enganá-lo assim. O grande problema é que há muitos políticos que se enganam a eles próprios. Eu nunca me enganaria a mim próprio para não poder enganar os outros. É um homem livre? Completamente livre, sem estar implicado a ninguém, a lobbies, Os partidos gostam de pessoas livres? Não, os partidos não gostam de concorrência.
Os partidos gostam de domesticar a mente de quem pensa. Também livre. sai do PS. Aqui não está em causa ser o PS, o PC, o PSD. Também sai do partido porque não se sentia um homem livre? Não, porque os partidos... Há uma disciplina partidária para seguir em muitas questões. Eu sou líder de um partido e os partidos têm muito em... O rir. O rir. É incluir... Reagir. Incluir e reciclar. Ou seja, eu tenho... Nos partidos grandes é difícil, às vezes eles não se entendem, imagina nos partidos pequenos, às vezes nos partidos pequenos há mais lugares que pessoas... Há lutas intestinas dentro dos partidos. Às vezes há mais lugares que pessoas... É muito complicado os partidos. Não é o meu, todos. Mas o maior orgulho que eu tenho, eu tive no partido, e tenho muito orgulho de fazer parte da história do Partido Socialista. Ou seja, não tenho dúvidas nenhumas que se o Partido Socialista fizesse uma sondagem e perguntar aos militares se queriam o ter no partido, eles querem. Eu não saí zangado. Não saí, está a ver? Foi uma opção e fiz muito bem. Mas agora é curioso, porque é uma opção, sai do partido, aliás, disse-me que era para ter mais tempo também com a família. O que é certo, e a Catarina cresceu. Mas o que é certo é que agora tem um partido, que é o RIDA. Claro, e tenho, e claro que tenho. E tenho um partido que tem um albará, e às vezes as pessoas não... Mas há militantes no seu partido? Tem militantes. E posso dizer que nesta última semana quase que triplicámos o número de militantes. Agora imagine-se no Palácio de Belém. Imagine-se com... Sim, porque o Palácio de Belém, não estou a dizer que fosse a sua residência permanente, mas em termos oficiais. Eu ontem disse que eu tenho o voto sardinha e o voto caviar. Isso quer dizer... Um homem que come sardinhas também não pode ter o voto de quem come caviar. Eu nunca comi caviar. Mas eu tenho a certeza que as pessoas que vão para o Palácio de Belém são tão portugueses como eu. O Marcelo não é mais português do que eu. Sim, mas agora, eu não estou a dizer isto, eu queria saber que tipo de presidente é que seria. Se eu sei estar aqui a conversar consigo, não ia saber estar ali no Palácio a ser Presidente da República. Imagina, eu não posso ser... Manuel, se você conseguir chegar a apresentador e começou como cozinheiro. Não comecei nada como cozinheiro, que eu nunca fui cozinheiro, fazia programas... Mas eu vi o líder da Bental... Sim, mas fazia programas para crianças. Há muita gente que ainda pensa que você ainda devia estar da Bental aí a cozinhar ali. Eu nunca fui cozinheiro. E eu, calceteiro, eu também posso... E apresentador, que comecei pela cozinha. Eu há dias fui ao Ricardo Araújo Pereira, que é um programa que teve 1.400.000. E em que eu comecei a dizer, eu conheci como estagiário. E fiquei tão contente quando chego lá e vejo que ele está mesmo ali no horário nobre. É possível uma pessoa começar como estagiário, como presidente de junta, chegar a presidente da República. Só quem for muito maldoso, percebe o que eu estou a dizer? Porque as pessoas têm o direito de evoluir. Ponto. Eu nasci... Olha o caso do Lula da Silva, que foi presidente do Brasil. Não, mas é diferente. Há muita gente, os outros podem começar do zero. Era um operário, era um metalúrgico, acho eu. Os outros podem começar do zero e chegar lá acima. Eu não posso. O que é que eu tenho... Eu não estou a dizer nada disso. Não, o que eu estou a dizer... Eu sou Presidente da República, tal como fui bom Presidente junto, vou ser um Presidente da República. Eu vou-me rodear dos melhores, em todas as áreas. Eu não vou escolher alguém para ir para lá só porque são meus amigos. E às vezes percebes que há muita gente que vai para lá. Pronto, aquilo no fundo, é quase como gente que vai para lá... Mas o que é que o move para dar este salto gigantesco, ou para querer dar este salto gigantesco na sua vida? Não é a minha vida. Eu sou português, é um direito que tenho e estou a exercê-lo. Há 7 portugueses que podem ser presidentes da República, em 10 milhões. Eu estou lá. Dia 24 vai andar a roda. Há tombas gigantes. Não tem dúvidas que o candidato mais bem posicionado, seria a primeira vez que um candidato que acabou um primeiro mandato não faria um segundo, não é? Mas imagine que eu sou o primeiro português que fiz com que quem ganhou uma vez não ganhe a segunda. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. De todos os debates que já teve com os seus oponentes, qual foi aquele que mais gostou? O que mais gostei foi o... Eu trago qualquer pedra por tu e foi o das pedras. O André Ventura? Não, foi o das pedras. Porque... Então, mas esse foi o debate com o André Ventura? Não, foi o que mais gostei, foi o primeiro. E não há amor como ao primeiro. Não é? No meu caso, quem diria que ficava apaixonado por André Ventura? Não, estou a brincar. Isto é assim, eu quando digo não há amor como ao primeiro... Eu sei. Porquê? Porque eu fui há 5 anos candidato... Pensou muito, mas pensou muito nesse debate, porque aquela metáfora das pedras é algo pensado. Não é algo... Eu estive no Ricardo Araújo Pereira no domingo, estava tudo fechado, não havia restaurantes, o programa acabou a 1h e eu não ia comer às 5 horas em Rãs. Pedi uma amiga de Peniche, mas uma amiga de Peniche mesmo,
E para isto foi amigo de Portugal, porque foi dali que nasceu a liberdade. O 25 de Abril conseguiu-se porque houve gente que teve a coragem de saltar ali para aquelas águas, ok? E hoje eu posso ser candidato, senão eu não podia ser candidato. Se não houvesse gente que lutasse por 25 de Abril... Isso com certeza. E pude ser candidato contra uma pessoa que se pudesse até dizer, em vez de termos 12 meses no ano, só tínhamos... Aliás, 11... antes do 25 de Abril, como sabe, não havia eleição para a presidência da República. E há gente que se pudesse tirar um mês, e logo de março para maio... Está a ver? E eu acho que aquela gente ajudou-me a poder ser candidato. E agradeço muito. E que estive ali, pronto. E quando desço a escadaria, eu olho para o chão e vejo pedras. E aquela questão das pedras foi sem pensar. Meti as pedras ao bolso e depois pensei assim: como é que eu hei de começar? Se eu sou um homem das pedras, não é? Se eu trato as pedras por tu, vou começar o meu primeiro debate só com as pedras. A Catarina, a sua filha, fala ali no caminho, o seu caminho. Curiosamente, um caminho de campanha faz-se muito em contacto com a população. E nisso é sempre muito interessante ver o seu contacto com o povo. Com o povo e com a povo, porque eu não sou político só pelas pessoas, porque também pela nossa terra. Porque há muitos políticos que só governam para as pessoas. Só que nesta campanha dada à pandemia, esse caminho é dificultado, porque não há o contacto com as pessoas. É dificultado para aquela gente que faziam ali grandes cenários, bandeiras e não sei quê, grandes comícios. Mas, por exemplo, não há arruadas, não há campanha de rua, não é? Não há. Ou seja, eu estou à vontade porquê? Porque eu faço política de formiga. Pessoa a pessoa, pessoa a pessoa, pessoa. Eu não vou sentir diferenças nenhumas, porque eu nunca fiz comícios com 500 pessoas, com 100 pessoas. Estás a entender? Agora, quem tem dificuldade em andar no meio do povo, que só aparece ao povo em alturas de eleições, aí está bem. Eu não. Olha, eu vou dizer, há 5 anos eu arranjei 14 mil assinaturas. E andava nas praias e nos restaurantes a pedir assinaturas, e às vezes pedia para as pessoas assinarem e as pessoas não assinavam. Em 10 assinavam 2. Nesta vez, e eu sem máscara, nesta vez eu ia para os supermercados com o carrinho, aquele que ia buscar o carrinho, estava lá o frasco de gel ao lado, e eu pedia às pessoas, primeiro as pessoas faziam assim, mas depois eu falava, ouviam a minha voz e vinham para trás e assinavam. A minha sorte de eu ter de ser candidato foi a minha voz. Eu estava com a máscara e foi a força da minha voz... O time candidato é a voz de quem? A voz daqueles que não têm voz, mas que também não têm vez. Porque há gente que tem voz e que não tem vez. E eu quero dar vez e voz a toda a gente, porque essa é a minha principal razão. E lugar. Voz, vez e lugar. Porque também há muita gente que não tem lugar. E oportunidade, porque também há muita gente que não tem oportunidade. E porquê que não tem oportunidade? Não tem oportunidade porque há as portas fechadas. Há muitas portas fechadas. Há muitas capelinhas? Há bocadinho eu dizia, num programa no UNAS, em que nunca fiz um currículo. Nem nunca faria um currículo. Porquê? Porque eu não posso ver... O UNAS é que é o maluco beleza? É o maluco beleza. Eu não posso ver numa sociedade em que as pessoas façam um currículo e mandem o currículo e os currículos aguam nos caixotes de lixo. Há muita gente que a única coisa que fazem é estar numa secretária, a humilhar as pessoas e a mandar currículos para o lixo. Nunca fiz um currículo, mas mesmo o tempo que eu aprendi a fazer um currículo, não tinha livros, não tinha canções, não era um bom pai, não tinha sido um bom presidente de junta. Perde-se muito tempo a dar importância aos currículos. O que é que o seu pai lhe diria se estivesse consigo? O que o meu pai diria, a grande recordação que eu tenho do meu pai era ir e vir do trabalho. É a recordação. O que era o trabalho dele? Era cordoeiro. Meu pai fazia cordas e era um homem de trabalho e morreu a trabalhar. Obrigado por também seres trabalhador. A nossa mãe sempre nos ensinou a levantar cedo. Há gente que tem grandes cursos, diplomas, grandes currículos e que não sabem ensinar um filho ou uma filha a levantar cedo. Ficam na cama. Pronto, eu dizia obrigado, pai, e obrigado, mãe, por me terem ensinado a levantar cedo. Acha que ele estava orgulhoso de si, do seu percurso? Tenho a certeza que... Meu pai, quando morreu, o sonho dele era ter uma casa grande. Mas metade da casa, cozinha, e depois quartos, e tinha 8 filhos. Aquela casa que vimos ali? Sim, foi. Porque na altura nós morávamos em baixo, depois fizemos a parte de cima, e com 9 anos, agora a casa está mais acabada, o meu pai morreu, mas deixou-nos uma casa com telhas e com janelas. O nosso pai, mas deixou uma cozinha grande, porque ele gostava que um dia, porque a cozinha é onde a família se encontra, onde se fala tudo e sobre tudo. É o local de encontro. E sempre, no fundo era onde se fazia, porque nós fazemos debates desde pequeninos, porque na nossa cozinha sempre debatemos. E a minha mãe... Mas que tipo de debates? Sobre tudo? Somos todos livres, pensamos todos diferente, porque a minha mãe dizia que teve 8 filhos e chamava-lhe dos pontos cardeais. E teve 8 filhos e deu 8 educações diferentes.
Porque há pais que dão educação, têm 2 filhos, dão igual ou diferente e depois dizem, e da educação igual aos Mas não há 2. filhos iguais. Não, mas há educações. Há gente Sim. que pensa que pode dar a 2 filhos diferentes o mesmo. E a minha mãe era sábia e percebeu. E em que a minha mãe, sempre que nós estávamos ali. De onde é que vinha a sabedoria da senhora, sua mãe? Da terra. A terra. Também quem souber cavar a terra. E eu acho que a grande frase da minha mãe é que a minha mãe, quando cavava, a primeira coisa que ela tirava da terra era a semente. Porque ela sempre dizia: quem come a semente não chega ao fruto. E punha na barra a semente e depois comíamos o que sobrava da semente. Que era a barra? A barra no fundo é um barracão. Sim. E porque o grande problema dos políticos hoje em dia e dos governantes é que comem a semente e depois não chegam ao fruto. E os políticos, em seu entender, estão muito desfasados da realidade e do contacto com o terreno, não, há ficção, com o povo. Há ficção e há realidade. E muitas vezes eles confundem ficção com a realidade. Porque toda a gente sabe que é a realidade, eles também sabem. Mas é preciso, para falar de pobreza, para entender a pobreza, para combater a pobreza, é preciso ter sido pobre? Não, eu nunca fui pobre, nunca faltou lume na minha casa, aquela casa térrea, em que nunca faltou lume para nos aquecer e lume para fazer comida, e nunca faltaram livros em casa. Agora, tivemos que ter ajuda. A minha mãe morreu e alguém teve que fazer do nosso pai. E quem é que fez do nosso pai? Um campo que tínhamos ali ao lado. Aquele campo que tinha ali ao nosso lado ajudou a minha mãe, O que é que a nossa mãe a criar. seu pai? Herdou uma samarra. E daí, quando o meu pai morreu, a minha mãe juntou naquela mesa grande, naquela cozinha, todas as pertenças do nosso pai. As pequenas coisas que para mim eram grandes. E quando pôs as coisas na mesa, o Neca, que era mais velho, escolheu uma coisa, o Quinho outra, o Tura outra. Quando cheguei à minha vez, a primeira coisa que eu meti entre as pernitas foi uma samarra, aquelas samarras tipo jaquetas. Às vezes o gosto aparece daquelas jaquetas, meti entre as pernitas, depois o Guel, a Lisa, outra vez o Neca, o Quinho, o Tura, o Zé Manel, o Nando, eu. E a segunda foi este despertador. É do seu pai? Sim, a samarra para me cobrir, para me proteger, o despertador para me acordar, e a mesa ficou vazia. E a minha mãe, quando a mesa ficou vazia, disse uma coisa muito importante. A mesa não tem mais nada, mas há uma coisa que quero que vocês digam, onde quer que cheguem, nunca tenham vergonha de dizer que o Toneco Filhão era vosso pai. E muitas vezes na vida, eu disse que era... aliás, eu fui presidente da junta porque eu dizia que era filho de Toneco Filhão. As pessoas não votaram em mim, votaram no filho de Toneco Filhão. Eu sozinho não conseguia ganhar. Anda sempre com esse despertador? Não, eu trouxe agora porque podiam fazer uma coisa. Para lembrarmos o senhor, seu pai. Mas eu fui presidente de junta, hoje posso dizer isso, porque é filho desse senhor. Não, este senhor é que arranjou os votos. Vai gastar, ao que julgo saber, 16 mil euros na sua campanha. Não, agora 10 vezes menos. Esse era previsto, vamos gastar só 1.600 euros. Porque não vamos ter cartaz, vai ser só em gasóleo. É 1.600. Agora muito menos, está a ver? Era o previsto, mas em temos que apertar o cinto e 1.600, 2.000, esse valor é muito mais que aquilo que ficamos em casa de amigos, comemos em casa de amigos e não vamos ter um cartaz, só vou ter um cartaz. Vamos ter só um cartaz que calça 43 e mede 1,78 m, que é um cartaz móvel, que é este cartaz aqui, quer ver? Olha. Vou andar pela rua, no meu gabinete. É o único cartaz, podem ver, olha. E não há cartaz mais forte que ele. Porque este é um cartaz móvel. Eu fico triste quando vejo muitos cartazes e vejo gente ali em ferros espetados e eu faço-lhes assim e eles não conseguem porque estão ali presos ao cartaz. Este é o único cartaz e este cartaz não é preciso gastar dinheiro. Porque a rua, que é a minha sede de campanha, eu tenho a sede de campanha. É o seu gabinete. É o meu gabinete e é a minha sede de campanha. Tino de Rãs, dê-me uma palavra. A palavra que neste momento lhe salta à cabeça e que é importante para si. O que é importante para mim é... Uma palavra. Respirar. Porquê? Porque é importante respirar. E é muito importante respirar o ar que nós procuramos. Nunca respirar o ar que nos metem à frente. Respirar o ar que procuramos. Esta foi uma conversa respirada. Muito obrigado, Tino de Rãs. E muito obrigado pela sua sabedoria. Não, é uma sabedoria muito prática do homem da terra.